Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos gravar essa aula. Desculpa a demora também na gravação, né? Mas vamos gravar a nossa quarta aula falando sobre o antropocentrismo. Essa aula, ela conclui aquele bloco dos ismos que a gente falou logo no começo, nas nossas primeiras falas ali na nossa lição. E esse bloco dos ismos vai terminar com um chamado antropocentrismo, que é essa ideia de que o homem passa a ocupar o centro de todas as coisas. Não é mais Deus o centro de todas as coisas, mas é o homem. E aí a gente vai entender que o homem se coloca como seu próprio ídolo, como seu próprio Deus. Ele se endeusa, né? E aí ele passa a idolatrar a si mesmo, no que nós chamamos, também dentro da área da filosofia e da psicologia, de uma concepção freudiana de narcisismo, que vem do mito de Narciso. E aí a gente vai discutir sobre esses assuntos, e eu acho que isso é muito importante para você pensar, não só acerca das questões de lição, mas também em relação à sua própria vida, em relação às pessoas que estão à sua volta, em relação à sua chamada cosmovisão, como você enxerga a realidade das coisas, com que lentes você utiliza para enxergar a realidade das coisas, tá bom? Então, vamos lá seguir com essa aula. Bom, a ideia de hoje é falar exatamente sobre o antropocentrismo, que é olha só, quando a criatura vale mais do que o Criador. E aí a gente corre um sério risco quando a gente faz isso, quando a gente coloca a criatura acima do Criador. Lembra quando eu disse uma frase para vocês, que eu vou até repetir aqui, ó, bem de forma direta? Eu disse uma vez para vocês o seguinte, que o amor, que Deus é amor, mas que o amor não é um Deus. Lembra disso? Lembra quando eu falei isso para vocês? Pois é, essa inversão de criador e criatura, de atributo e criador, é o que gera esse antropocentrismo e coloca o homem no centro de todas as coisas. Tá? Nosso objetivo é acabar com essa ideia. Deus é o centro de todas as coisas. É Deus que deve governar a nossa vida. Colocar a nós mesmos no banco do motorista da nossa vida vai nos levar no máximo até o poste mais próximo. Tá? Então o objetivo é mostrar como nós, deixando que Deus guie a nossa vida, nós passando a fazer parte desse grande mega plano de Deus para a humanidade, o plano da redenção, a gente consegue ter uma vida verdadeiramente feliz e, melhor, livre. Essa é a ideia. Tá? O antropocentrismo, ele gera uma prisão sem grades. E é isso que eu tento provar para vocês nessa aula hoje. Bom, para começar, eu coloquei de fundo aí, no fundo do nosso textuário, a famosa pintura da Capela Sistina, feita por Michelangelo. E você percebe que nós temos aqui dois lados distintos. O primeiro, Adão, simbolizado por esse peladão aqui. E, do outro lado, Deus e os seus anjos. Observe só a renascença, né? O greco-romano, a ideia greco-romana, até mesmo na arte preenchida aí. Né? Porque nós vemos aqui os anjos como seres fofinhos, angelicais, no sentido de crianças, bem parecido com a figura do Cupido, de Eros grego. Né? Deus também não tem a imagem de um Jesus judeu, mas sim de um Zeus grego, né? A bata branca, o corpo forte, musculoso, a barba branca, olhando em direção ao homem. Né? Lógico que isso aqui é um mundo greco-romano sendo mundo helênico sendo transferido para o mundo cristão. E aí isso envolve discussões muito mais profundas do que eu seria capaz de discutir aqui com vocês nesses pequenos minutos de aula. Mas o que a gente pode perceber é o seguinte, tanto essa figura helenizada, olha só o nariz aquilino, o queixo, né? Toda essa coisa um tanto mais italiana, mais ligada ao contexto europeu, você vê também que Adão está com o dedo flexionado aqui, enquanto Deus está esticando o dedo ao máximo para alcançar Adão. Percebeu aqui?
Esse descaso de Adão para com Deus é o que designa essa depravação. Esse objetivo, eu não tenho o objetivo de alcançar Deus. O meu esforço é mínimo para isso. Né? O meu esforço é mínimo para isso. E é Deus quem vem na direção do homem em busca de alcançar o homem, fazendo este esforço que o homem não é capaz de fazer e nem tem vontade de fazer, pois a sua natureza, ela é pecaminosa. A sua natureza, ela quer, na verdade, o que ela quer? Ela quer se autodestruir. Ela não quer saber de Deus. Ela tem esse buraco, esse vazio, esse buraco negro dentro de si e não quer Deus. Apenas Jesus pode preencher este vazio humano. E aí a gente vai tentar mostrar para vocês, principalmente através dessa lição, que colocar-se como centro de todas as coisas, agir no antropocentrismo, vai fazer com que esse buraco aqui, ó, se acentue, fique cada vez maior, tá? O texto áureo diz o seguinte, o texto de Romanos 1:25, que praticamente nunca é utilizado como texto padrão para congressos e para seminários. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:2-3 é uma baita pancada, uma sessão de boxe pesado de Paulo em cima da igreja de Roma e em cima de toda a humanidade, porque essa carta aos romanos é uma carta universal. Então, quando você olha para o que Paulo está dizendo nesses primeiros 3 capítulos, ele está mostrando como o ser humano se afastou de Deus e cada vez mais afastado de Deus, o ser humano se volta para si mesmo. Ele olha para si mesmo e acha que isso é bom. E acha que isso vai gerar uma boa conduta, um bom comportamento, vai fazer com que ele cresça. Na verdade, ele está de novo se enganando e de novo ouvindo a voz, não de Deus, mas a voz da serpente, que diz, você será igual a Deus. E aí essa é a ideia, o homem começa a se endeusar e se idolatrar. Como diz Friedrich Nietzsche, há mais ídolos no mundo, há mais ídolos do que realidades no mundo. Calvino também falou uma frase muito interessante, que o homem tem dentro do seu coração uma eterna fábrica de ídolos. E é verdade. Eu retirei essas citações do livro do Iago Martins, eu recomendo muito esse livro, gente, No Alvorecer dos Deuses, tá? No Alvorecer dos Deuses. Esse livro fala sobre a idolatria do coração, eu usei ele como base um pouco dessa lição. Alguns às vezes perguntam, qual é a fonte que você está utilizando? Então eu queria filmar para vocês aqui a minha biblioteca, mas não dá agora. Mas no final das contas, esse livro ajudou muito também nessa compreensão sobre idolatria do coração. E aí, o próprio Iago Martins ele diz uma coisa interessante: você anda de acordo com a ética do ídolo. Ou seja, se o seu ídolo é a sua própria natureza pecaminosa, a sua ética vai ser sempre ligada a essa busca por algo errado, sempre essa busca por a satisfação própria, por aquilo que é mais vantajoso para você e não necessariamente vantajoso ou benéfico para a sociedade ou benéfico para o todo. Você sempre vai buscar algo que seja o melhor para si. Isso é um apelo midiático, inclusive. Muito da mídia vem dizendo, busca a sua própria felicidade, o que importa é ser feliz. E aí, o próprio conceito de felicidade eles não explicam. E aí, o conceito de felicidade é mais ou menos como a próxima dose de droga. Entendeu? Você vai ser feliz agora, mas isso não vai te preencher. Porque, lógico, a felicidade plena só vem em Jesus. E aí você precisa de uma droga maior. Então, você vai precisar de uma nova ingestão dessa busca desenfreada por uma felicidade que você nunca vai encontrar em outro lugar. Só que enquanto isso, você se deprime, você se afunda cada vez mais. E você se volta cada vez mais para si. E aí você se torna cada vez mais individualista, mas cada vez mais relativista. Você se torna cada vez mais hedonista. Ou seja, todos esses istas são decorrentes dos ismos que nós falamos desde a nossa primeira fala. Toda essa balbúrdia, essa miscelânea, essa mistura, essa bagunça que existe de conceitos e de verdades relativas vai levar você cada vez mais profundo no poço. Qual que é o único recurso, portanto? Olhar para cima, voltar para Deus. Realmente tirar os olhos da criatura e passar a olhar verdadeiramente o Criador. Porque o que a gente faz? Faz aquele raciocínio circular enganoso. Fala, não, Deus é amor, portanto, vamos amar de todas as formas. Todas as formas são válidas de amor. Não é assim que funciona. Deus é amor, isso é verdade.
mas o amor não é um Deus. E quando a gente transforma Deus, o amor em um Deus, a gente passa a deixar de adorar o Deus verdadeiro e passa a adorar Eros, passa a adorar Cupido, passa a adorar outro Deus, e Deus com D minúsculo, um Deus inventado pela nossa própria consciência para poder nos fazer sentir bem. E isso não vai fazer sentir bem, vai ser por pouco tempo, porque a verdadeira paz nós não encontramos nos ídolos, e aí no final das contas o homem se perde cada vez mais, se deprava cada vez mais, a depravação se torna total em todos os sentidos, e aí a gente vai discutir isso também no nosso primeiro. Esse primeiro tópico vai falar sobre o desprezo à verdade. E aí eu vou fazer só um comentário, tá? O objetivo não é ler a lição, nem discutir exatamente as palavras da lição. O que eu quero discutir com vocês é o conceito, o que o escritor trouxe para nós nessa discussão, mas também aprofundar isso no nosso debate do dia a dia. Quando a gente fala sobre o desprezo à verdade, a gente precisa entender o que é essa verdade. Que verdade é essa? Quando Jesus, eu acho que eu comentei isso com vocês na lição passada, Jesus vai discutir com Pilatos sobre a verdade, e ele discute sobre o que é veritas, né? Qual que é a verdade, a ideia de verdade que Pilatos tem e a ideia de verdade que Jesus tem. Jesus tem um sentido mais próximo do que é a verdade. Ele realmente é a verdade. Ele tenta mostrar para Pilatos que a verdade é uma pessoa, não uma coisa, não um conceito, não um utilitarismo, aquilo que é útil, né? Já Pilatos entende que verdade é aquilo que é útil, ou seja, a minha verdade me é útil agora, né? É utilitarista. A minha verdade é útil agora, então eu vou buscar essa verdade que me seja útil. Eu não quero saber do conceito de verdade, não quero entender o que é verdade. Eu quero apenas que o resultado das minhas ações seja útil para mim. E aí, as pessoas, na busca por esse utilitarismo, né, por essa busca por eficiência, por performance, sacrificam a verdadeira verdade. A verdadeira verdade é redundância, né? Mas sacrificam a verdade. E esse desprezo leva a inúmeras coisas, entre elas esses três detalhes: impiedade de justiça, insensatez humana e o antropocentrismo, a idolatria, a auto-idolatria. A impiedade e justiça, quando o autor vai começar a discutir sobre isso, ele está falando sobre como o ser humano pecou. Já no Éden, ele escuta a voz da serpente, escuta aquela velha sedução, você será igual a Deus. E baseado nessa falsa promessa, essa falsa verdade que ele assimila, ele se desliga de Deus, se desliga do próximo também. A relação entre Deus e Adão se perde, mas também a relação entre Adão e Eva se perde. A relação entre Adão e Adão se perde, ou seja, o próprio Adão se perde no meio dessa conversa, no meio desse pecado. E aí ele começa a se depravar. Literalmente, a humanidade, a partir dali, começa a afundar em pecado. Porque aquilo que era a imagem e semelhança de Deus passou a ser corrompida como imagem e semelhança de Adão. As próximas gerações não tinham mais a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão. Eram filhos de Adão. E esse pecado impregnado na sociedade, vindo dessa descendência de Adão, desse modo de vida e modo de realidade que Adão começou a enxergar, começou a gerar na humanidade a busca por uma auto-idolatria. Sempre buscando o seu próprio prazer. Isso foi depravando a humanidade até chegar a um ponto que Deus manda o dilúvio. Vocês conhecem bem a história. Mas enquanto esse processo acontece, e isso se repetiu depois, pois Noé também era filho de Adão, a mente foi se cauterizando. A relativização, a diluição da culpa, como a gente falou das teologias anteriores, continua a crescer no meio do povo, no meio da humanidade. Aquele ideário que começou no Éden, olha, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, se alguém está culpado aqui, se alguém tem culpa aqui, ou é a mulher, Eva, ou é o Senhor que me deu Eva. Eu não tenho culpa, eu sou a vítima da sociedade, eu sou a vítima desse processo. Então, essa vitimização constante é uma parte do narcisismo, é uma parte dessa auto-idolatria, dessa depravação humana. Há sempre uma busca por
achar um próximo culpado. E aí, nas teologias mais recentes, a ideia é jogar a culpa na sociedade, é jogar a culpa no todo, para que a culpa individual seja cada vez menor. O ser humano ele tem a capacidade de ser mal, e mal ao extremo. Assim como nós vemos bondade no mundo, nós vemos pessoas sendo boas, solidárias, nós também vemos uma intensa maldade no mundo. Isso é inerente ao ser humano. Ele tem esse desejo por ter domínio, por ser superior aos outros. E isso vem caracterizado principalmente na Bíblia, em Romanos. Paulo discute nos seus primeiros capítulos exatamente o resultado dessa depravação, de como essa depravação trouxe impiedade para o mundo, trouxe justiça. A balança nunca vai ser equilibrada. A gente tem a ideia, se praticou justiça. Não. O que se fez foi punir o mal e tentar reparar o dano a uma determinada vítima. Mas a justiça efetivamente nunca foi feita, porque a balança não se equilibrou, não se devolve a vida. Ainda que se devolva o bem, não se devolve o trauma. Tem toda a reparação financeira não abarca todo o problema. Você pode, por exemplo, ver a questão de alienação parental. Tá? Vamos falar sobre uma parte do direito aqui. Alienação parental. Se a mãe busca, em vez de receber o carinho do pai que se alienou, né, que não quer mais saber do filho, se ela busca o dinheiro, ainda que seja muito dinheiro, isso vai trazer o carinho do pai para o filho? Não. A reparação ela é fictícia. Ela vem com o dinheiro do pai para o filho, que é aquele pai que se não quer reconhecer o filho, não quer saber do filho. E ainda que ele dê, que o pai aceite a condenação da justiça e dê todo o dinheiro para o filho, dê uma indenização por causa do moral, né, da não relação afetiva, esse dinheiro não vai satisfazer o filho. Vai minimizar o dano. Exatamente, mas não vai fazer a justiça. Ou seja, não há sensação de justiça sendo feita aí. Não há sensação de reparação sendo feita aí. Porque a balança está sempre desequilibrada. O ser humano é mau. E se a gente não entender essa ideia e achar que, não, nós nascemos bons, nós somos uma tábua rasa, uma tábua em branco que a gente escreve a nossa história. Não, querido. Desde cedo, o bebê aprende a manipular a mãe. Para quê? Para o seu bel prazer. Para satisfazer-se. É um instinto de sobrevivência, mas também é a imagem corrompida de Adão sendo cada vez mais evidenciada. Eu não estou dizendo que bebê tem pecado, porque nós não sabemos o tamanho da consciência daquilo. Mas eu estou dizendo que desde muito cedo o homem já manifesta sentimentos de autoidolatria, de narcisismo, de hedonismo, de busca pelo seu próprio prazer em relação aos outros, em desprezo ao que os outros pensam, ao que os outros desejam. Então, o pecado ele trouxe isso para a humanidade, trouxe isso para o ser humano. Um desprezo cada vez maior à verdade, uma depravação cada vez mais intensa no todo, no desejo, inclusive, pelo pecado. O desejo, a inclinação do ser humano sempre vai ser mais em direção ao pecado do que em direção a Deus. Na verdade, o ser humano só busca Deus pela ação do Espírito Santo no mundo, que ainda controla a maldade do mundo e ainda puxa esse aguilhão, como diz Deus a Paulo. Até quando você vai lutar contra esse aguilhão? Até quando você vai lutar contra esse anzol que eu estou puxando? Faz tempo. Então, esse anzol sendo puxado é o Espírito Santo cuidando ainda no mundo e convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Antes mesmo de falar línguas estranhas, a pessoa primeiro precisa ser convencida do seu próprio pecado. Antes mesmo de pular na igreja e dançar e fazer tudo isso que um culto pentecostal tem e que é bom, a primeira coisa que precisa acontecer é uma regeneração verdadeira, interna. Precisa ser um convencimento de pecado e um arrependimento genuíno. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em consideração porque o ser humano busca o desprezo à verdade. Isso gera também insensatez humana. O homem fabrica para dentro de si os seus próprios ídolos. Ele precisa de uma manifestação externa, de uma idolatria externa, de uma busca por deuses. Tem um trecho do livro do Iago Martins que eu acho bastante interessante e que ele diz o seguinte: a idolatria é um processo emburrecedor.
Ao adorar ídolos, o homem acaba por torcer a própria racionalidade. A formação e a projeção de segundas realidades se tornam inevitáveis. A formação na teologia sapiensal veterotestamentária, a negação de Deus causa um comportamento idiota para com a existência, no sentido mais grego da palavra. O termo grego idiotes era usado na antiga Atenas para se referir a quem se apartasse da vida pública. Sabe aquele isolamento? O idiota, né, no sentido grego da palavra, é aquele que vai se isolando, se isolando, se isolando, que vai buscando cada vez mais a sua própria satisfação, o seu próprio, ele é seu Deus. Então ele vai se buscando cada vez mais. O mito de Narciso é exatamente essa ideia grega, já que a gente está falando do termo grego idiotes, vai lembrar da história de Narciso. Narciso era tão belo que ele foi proibido de olhar ao seu próprio reflexo no espelho. Havia uma ninfa chamada ninfa Eco, né, que dá origem à ideia de eco, tá? do reproduzir da voz, das últimas palavras da voz. Ela ama Narciso porque ele é muito belo. Só que Narciso acidentalmente olha para si mesmo na corrente da água, no espelho d'água, e se apaixona por si. É nessa hora que ele se auto-idolatra a tal ponto de que ele se transforma, por pena, ele se transforma em uma flor. Né? A deusa do rio transforma ele em uma flor. E que sempre se inclina para o espelho da água. Né? É a flor Narciso. E Eco fica louca por causa disso, perde o seu amado, e aí se perde no meio das montanhas. E quando você grita as montanhas, você ouve Eco falando, né? Eco lamentando Narciso. Eco vai repetir as suas últimas palavras. Então, esse mito de Narciso, né, toda essa história de Narciso, ela mostra como o ser humano é individualista, como o ser humano busca o seu próprio prazer, como ele se auto-idolatra. E é exatamente o que esse oferecimento de uma constante busca pelo seu próprio prazer que o diabo ainda continua fazendo com a humanidade, desde o Éden. Quando o diabo quando Eva, na verdade, olha para a fruta, né, qual seja o fruto, não era uma maçã, tá? Mas qual seja o fruto, quando ela olha para o fruto, ela vê que ela é boa para os olhos, para dar saúde, ou seja, ela olha para aquilo com o olhar individualista. Aquilo é bom para ela. Não, ela não se interessa se Deus já havia proibido. Ela não se interessa se havia uma lei que dizia não faça. Ela quer saber se aquilo ali era bom para ela. E aí ela se enche, é chamada concupiscência dos olhos. Ela acredita que aquilo vai dar saúde física, soberba, orgulho. Ela acha que ela pode fazer isso. E aí o diabo, ele, como qualquer coadjuvante em uma história, ele vai estimular o ator principal a realizar o ato. Ou para o bem, ou para o mal. No caso do diabo, sempre será para o mal. E aí ele vai dizer, não faça. Olha, o que Deus disse? Coloque em dúvida aquilo que Deus disse. Deus disse que vocês vão... Não, vocês não vão morrer. Deus não quis dizer isso. Você precisa reinterpretar, ressignificar essa história. Não é bem assim que Deus disse. E é aí que a gente começa a ter esses problemas. O orgulho entra no coração de Eva, assim como entrou no coração de Satanás. E aí, vocês conhecem o final da história. Tanto Eva quanto Adão acabam se perdendo. E esse emburrecimento causado pela autoidolatria, pelo antropocentrismo, foi a razão de nós até hoje lutarmos contra o nosso pecado. Jesus morreu na cruz para nos tirar dessa escravidão. Agora a gente precisa cada vez mais nos transformarmos à imagem desse que nos chamou das trevas, da escravidão eterna, da prisão eterna do antropocentrismo, da autoidolatria, e nos chamou para a sua maravilhosa luz. É nesse processo de santificação que caminhamos para uma glorificação futura, quando Jesus vai voltar e dizer, olha, chega, vocês já não vão mais sofrer com a presença do pecado no mundo. Por enquanto estamos convivendo com essa presença e lutando contra essa presença, mas a partir do momento em que formos glorificados, seremos retirados da presença do pecado. E aí poderemos, sim, ver uma vida em plena verdade junto com Deus, nos céus e também
principalmente diante de Deus, na presença de Deus, onde quer que seja, céu, terra, outros planetas, outros universos, isso é uma outra discussão. Mas o que importa é a gente vai ter a presença de Deus para sempre e ter a ausência do pecado para sempre. Essa insensatez humana causada por essa autoidolatria vai cessar. Por causa dessa insensatez, o homem vai cada vez mais buscar cultuar a criatura ao invés do Criador. É uma decorrência natural. Todo mundo adora. Tem um texto, nossa, é maravilhoso esse livro, gente. Tem um texto que o pastor Iago Martins ele cita, tá? Chama Isto é Água, do David Foster Wallace. E ele diz uma coisa seguinte, ele diz uma coisa muito importante, David. Ele diz, não existe não venerar. Todo mundo venera. A única escolha que temos é o que venerar. Todo mundo vai adorar. Se você não adora a Deus, você adora a ciência. Se você não adora a ciência, você adora a si mesmo. Se você não adora a si mesmo, você adora seu filho. Se você não adora seu filho, você adora suas coisas. De qualquer forma, alguma coisa você vai adorar. E esse ídolo vai conduzir a sua visão. Vai conduzir o seu modo de enxergar as coisas. E aí você precisa pensar qual é a sua cosmovisão. Quando nós somos guiados por Cristo, nós somos guiados pela luz de Cristo, o nosso olhar vai em direção a tudo aquilo que Cristo nos disse para olhar. Quando nossa visão ela é moldada por outra coisa, a exemplo do antropocentrismo, o nosso óculos, nosso modo de olhar, as lentes com que olhamos o mundo, vão ser dessa ideologia. Por isso que a gente muitas vezes é contra muitas ideologias progressistas. Não é porque a gente é contra a esquerda ou porque a gente é fanático conservador, mas porque a cosmovisão, a lente com que se olha o mundo, é uma lente suja, deturpada, cheia de problemas, que retira, que transforma aquilo que já dizemos no nosso textual, que transforma a verdade em mentira, que tenta corromper a verdade bíblica que nós recebemos do próprio Deus. Mas irmão Júnior, a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu sempre brinco, queria que fosse escrita por quem? Gorilas? Não dá. A Bíblia foi escrita por homens porque foi escrita para homens. Se não fosse escrita para homens, seria escrita por qualquer outra coisa. Ninguém vai entender a linguagem dos anjos escrita. Se alguém chegar aqui, se os anjos chegarem aqui com hieróglifos angelicais, ninguém vai entender. A Bíblia precisava ser escrita por homens, é lógico, para falar a homens que entendessem daquilo que estavam falando, do pecado que estavam lutando contra. E a ira de Deus cai sobre esse pecado. A gente tem que parar com a ideia de um Deus como Zeus, com um raio na mão preparado para destruir o pecador. A ira de Deus é contra o pecado. Isso não quer dizer que Deus não elimine o pecador, viu? É lógico, porque a própria Bíblia diz em Romanos 1 que nós nos tornamos inimigos de Deus. Inimigo a gente não deseja bom. O inimigo a gente deseja matar. Basicamente é isso que acontece. E o próprio Deus mataria a humanidade se não fosse o seu grande amor equilibrar-se com a sua justiça. Deus não tem mais amor do que justiça. Deus não tem mais amor do que ira. Deus é igual em todas as coisas. Deus é pleno, absoluto. Por isso, a sua ira e o seu amor se contrabalanceiam na redenção. Deus satisfaz a sua justiça executando o seu amor através de Cristo. Essa balança se iguala. Se não fosse assim, todos os dias nós morreríamos, porque todos os dias pecamos e Deus tem ira contra o pecado. Deus odeia o pecado. E em decorrência vai odiar o pecador que peca. Mas por causa do equilíbrio de seu amor, ele continua odiando o pecado, destruindo o pecado, enquanto resgata o Salvador, enquanto resgata o pecador através do Salvador Jesus. Por isso, essa balança de Deus, esse equilíbrio é que faz com que nós tenhamos uma exigência dentro do discipulado cristão. Você não mais se pertence. Você não mais se domina. Você está sob o domínio de outro. Você está sob a égide de outro. É outro que agora reina sobre você. É Deus. E esse culto à criatura, portanto, não cabe mais na sua vida. Agora o culto só é prestado única e exclusivamente ao Deus que te resgatou dessa prisão sem grades que você vivia até pouco tempo.
até enquanto ainda está neste plano terreno. O tópico 2, eu vou ter que acelerar aqui, senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. O tópico 2, ele vai fazer um contexto histórico, uma contextualização histórica do que era, do que veio o ser humano se degradando com relação ao tempo. Isso não quer dizer que não houve evolução. O ser humano é um ser inteligente. Deus nos criou como uma máquina de inteligência incrível, maravilhosa. Isso não quer dizer que o ser humano não seja inteligente. O ser humano cresceu, ele se desenvolveu, ele progrediu. Desde Nimrod, com seu desejo de domínio, o ser humano continuou crescendo, continuou se desenvolvendo. E aí, lógico, o pensamento humano foi se ampliando conforme ele foi desenvolvendo a realidade. Deus nos criou para ser essa inteligência natural, não artificial, mas que também aprende com o meio. Entenda, gente. Assim como você treina uma inteligência artificial para aprender com o meio, com as informações que você tem, com os dados que você tem, o ser humano também. Ele é essa máquina que aprende com o meio. E aí o ser humano foi crescendo. Só que cresceu com bases erradas, com circuitos de verdade danificados pelo pecado. E aí o que acontece? Veio o renascentismo, humanismo e o iluminismo. São só 3 de outras grandes. Nós poderíamos falar do platonismo, do neoplatonismo, do agnosticismo, do gnosticismo. Nós poderíamos falar sobre, inúmeras evoluções entre aspas, da humanidade em relação à busca pelo conhecimento e à busca pelo saber de todas as coisas. Mas a gente está falando sobre essa ideia de um homem que se centra em si mesmo, de que busca o seu autoconhecimento não para saber as suas fragilidades e buscar sanar suas fragilidades em Deus também, mas para se autossatisfazer, para se ensoberbecer, para dar vazão ao seu orgulho. E o renascentismo ele trouxe um racionalismo muito grande. O fato de você melhorar em conhecimento não vai fazer você ficar descrente, mas isso gerou muita descrença quando o ser humano cresceu em conhecimento e aí começou a pensar, tirou a ideia de fé, a fé está ultrapassada, vamos idolatrar a razão. E aí, até uma crítica de Immanuel Kant que é muito interessante, né? Se você não conhece Immanuel Kant, então é bom você buscar saber sobre ele. Ele faz uma crítica à razão pura, né? Exatamente dizendo, olha, a razão não responde todas as questões. Esse é o cerne, é o mais belo pensamento. A razão não responde todas, não tem todas as respostas. Mas durante muito tempo, o racionalismo trouxe isso. Isso veio desde a época da Renascença. Nós podemos falar não só do século XVIII, mas também do século XV, século XVI. Todo o período da Grande Reforma também foi um período de grande iluminação de pensamento. Nós temos no século XII, século XIII, século XIV, um período de muita preocupação, de muito embate entre ciência e fé. E nós temos erros, principalmente da Igreja Católica Romana, na época, do cerceamento do crescimento da ciência pelo medo de que isso fosse diminuir a fé. E aí nós conhecemos os vários exageros que houve durante a chamada Idade das Trevas, que não pode ser chamada exatamente de Idade das Trevas, porque também foi uma época de muito racionalismo. Nasceram universidades famosas, houve o progresso da ciência e tudo mais. Só que no período de combate à ciência, a fé acabou exagerando, né? Os detentores do que seria uma fé institucional acabaram exagerando. E aí aconteceu muitas coisas deploráveis. E esse renascentismo, esse racionalismo, acabou sendo atacado e também acabou se blindando e se tornando, portanto, uma ameaça à fé, porque endeusou a razão, colocou a razão no trono, que é único e exclusivo de Deus. E aí o combate às religiões está perdurando até hoje. Você com certeza conhece no seu círculo de amizade alguém que diz, eu não gosto de religião. Né? Eu não sou adepto de nenhuma religião, porque religião mata. A ideia marxista de religião é o ópio do povo. Né? E quando eles buscam explicar o porquê que não aceitam a religião, eles dizem, não, porque os homens são maus, como se ateus não fossem, como se agnósticos não fossem, como se religiosos não fossem. Todos são maus, né? Todos são maus em potencial, todos desejam maldade.
Você, em algum momento dessa semana, pensou, nem que fosse só em pensamento, né? Não arquitetou nenhum plano, mas só em pensamento pensou, queria que aquela pessoa morresse. Queria matar aquela pessoa. Meu Deus, como eu tenho raiva dela. Tudo isso é maldade. Tudo isso é pecado. Você dentro de si, tem dentro de si um potencial para o mal. Isso está maximizado, principalmente em hoje. Hoje as pessoas dizem, todo homem é um possível estuprador. Se ele é homem, ele é um possível estuprador. E toda mulher também. Todo homem é mau, toda mulher é mau. Todos são maus. Né? Então, assim, não é só uma questão de potencialidade para o mal. Todos temos potencialidades para o mal. Todo, indistintamente. A criança mais tenra, mais fofinha que você imaginar, vai crescer tendente ao mal. Porque o ser humano é fruto desse pecado que precisa ser extirpado por meio da redenção de Jesus Cristo. Através da morte de Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E assim podemos viver uma vida com abertura para o bem. Irmão João, então quer dizer que ateus não podem ser bons? Não, tem inúmeros ateus éticos. Tem pessoas que eu conheço que são ateias e que são, talvez, de coração, de desenvolvimento cognitivo, de vontade de fazer o bem, muito melhores do que muitos crentes que eu conheço, de muitos religiosos famosos que eu conheço. A questão não está na prática do bem ou no conhecer, saber o bem, mas de viver essa transformação, que não é só uma prática de caridade. Caridade não vai levar ninguém para o céu, mas de realmente reconhecer a existência de Deus e que esse Deus está preocupado com a transformação da sua vida, com o resgate da sua alma que foi corrompida pelo pecado desde o Éden. Então nós temos não só uma questão de fazer o bem ou fazer o mal, ou da potencialidade para o bem ou potencialidade para o mal, mas essa vontade do ser humano de tirar Deus do trono dos céus e dizer, eu consigo me virar sozinho. Eu sou dono de mim mesmo e sou dono de todas as coisas. Eu sou o centro de todas as coisas. Esse racionalismo, que veio principalmente na época da Renascença, não só nas artes, que deixaram de ser tão sacras e indo mais focadas no ser humano, mas também em todas as áreas, na ciência, na própria religião, começaram a surgir teólogos que buscavam essa racionalidade. Por um lado, isso foi bom. Não estou dizendo que, como eu disse, nada pode ser colocado em pratos de 50% e 50% ou. Essa ideia de ou é para ficção. Para a realidade não existe ou. É um monte de variedades. Eu costumo brincar que a realidade nossa não é branca e preta. Existem diversas tonalidades e muito mais do que 50 tons de cinza. Eu costumo brincar assim, porque é verdade. A gente não pode caracterizar uma coisa como branco e preto, assim, uma coisa tão ou. Na realidade não existe isso. O racionalismo ele trouxe coisas boas, como por exemplo o melhor exame das escrituras, a busca pelos originais, a busca pela vontade de examinar a Bíblia, de criticar o conhecimento e tentar trazer para o ser humano a vontade de pesquisar cada vez mais. Isso nos ajudou muito. Enxergar a realidade, buscar a ciência, crescimento da ciência, tudo isso é importante. O problema é que a cosmovisão, a lente com que enxergamos isso, queria tirar Deus do trono. Queria tirar Deus dali. E, como diz o Friedrich Nietzsche, ele queria eliminar Deus da equação. A razão veio, a iluminação veio, né? Friedrich é dessa raiz existencialista, iluminista, ele vai dizer, a razão veio para tirar Deus do trono. Deus está morto, porque agora a razão vai resolver. Ele morreu sem razão, né? Ele morreu louco, abraçado num cavalo. Por quê? Porque a razão não responde todas as questões. Porque a razão não responde tudo. Você não consegue racionalizar tudo. E se você racionalizar tudo, vai chegar uma hora que você vai perder exatamente a razão e vai ser internado em um manicômio ou numa clínica psiquiátrica. Porque o ser humano não é plenamente racional. Ele é grandemente, em grande parte, emocional também. E não é só isso. Existem inúmeras discussões. A gente poderia ter uma aula só sobre racionalismo aqui, mas ela não explica. A razão não consegue explicar todas as coisas. Aí o homem, diante disso tudo e percebendo que a razão não responde todas as questões, uma corrente começou a olhar para os direitos humanos. Isso é muito bom. Para o ser humano como objeto de estudo. Isso é legal. Né? A pobreza. Por que há guerras? Por que nas guerras há tanta maldade?
Por que o ser humano não aprende a viver em caridade, em comunhão? Porque todos temos que ter direitos basilares que guiam a direção das nossas vidas, uma carta de direitos, como surgiu a carta de direitos, a busca por uma dignidade da pessoa humana, por um princípio que gere todas as coisas, que possa gerir essas questões e discutir, inclusive, o surgimento de leis, né? O princípio da dignidade humana é base da nossa Constituição. Então, isso é muito importante, e a Segunda Guerra Mundial trouxe isso com uma força muito grande, principalmente no século XX, essa ideia do humanismo. Qual que é o problema? São as decorrências diante do óculos, a cosmovisão corrompida. O humanismo, ao invés de trazer o ser humano para entender que ele tinha um potencial grande para bondade e maldade, e que precisava de um norte, de uma verdade absoluta, Deus, ele foi para o lado contrário. Ele disse, não, agora é tudo relativo. Então vamos relativizar as coisas, vamos liquificar as bases, ou seja, os fundamentos já não é mais um mundo sólido com bases sólidas, é um mundo líquido que depende do modo como que se olha. Vamos obedecer aquela lei da física, que o objeto muda em relação ao observador. A depender do observador, o objeto muda. Então a gente vai precisar se relativizar, vai precisar olhar as coisas com vários olhares diferentes, com diversidade, palavra na moda. E aí, no final das contas, esse relativismo faz com que o homem perca qualquer direção. Porque, como diz Lewis Carroll, através do gato da Alice, diz, olha, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? O relativismo ele traz exatamente esse sentimento de que você está perdido por causa dessa busca incessante por olhar para o ser humano, para tirar os olhos de Deus e olhar para o ser humano, tirar os olhos do Criador e jogar na criatura. O iluminismo, ele é a decorrência de tudo isso. Ele acredita que o ser humano vai se auto-iluminar, ele vai compreender no final das coisas. É como o Carl Sagan. Carl Sagan é um grande cosmólogo, né? um grande estudioso do universo, que morreu. E o seu filho é muito famoso também, seu filho adotivo é muito famoso também, né? O Neil deGrasse Tyson. E o Carl Sagan, ele tinha essa ideia iluminista. Não, a gente ainda não conhece apenas. Quando a gente chegar a conhecer, a gente vai explicar tudo. Aí vem o Stephen Hawking, eu achei muito massa. Eu tenho alguns livros do Stephen Hawking, gosto muito de ciência. E o Stephen Hawking fala, olha, a gente chegou na discussão até o ponto inicial do Big Bang. Até o 0,00001 que aconteceu depois do Big Bang. A gente só não sabe quem foi que apertou o interruptor para acender essa luz. Eu achei tão legal quando ele fala com essa linguagem. Ele diz, olha, a gente só não sabe quem foi que apertou o interruptor. O legal é que enquanto o cientista está subindo a montanha do conhecimento, tentando entender quem é que acendeu o interruptor, o teólogo está sentado no topo, adorando a Deus. É isso que acontece. Então, como teólogo, eu respondo o grande Stephen Hawking. Eu sei quem apertou o interruptor. Isso é que é legal. O narcisista ele vai dizer, não, eu quero subir a montanha. Eu quero descobrir sozinho, sem ajuda de ninguém. O teólogo senta no topo e diz, eu sei quem me colocou aqui. Foi Deus quem me colocou aqui. E a gente se sai dessa ideia de narcisismo quando a gente passa a compreender esse tipo de coisa. Amém? E por fim, meus irmãos, o terceiro tópico vai falar sobre o hedonismo. A idolatria do coração gera uma alta imagem corrompida. A pessoa começa a buscar sempre o próprio prazer, como eu falei acerca de Eva. Isso gera dentro do coração humano uma corrupção tão grande que é preciso que o ser humano entregue todo o seu coração a Deus para que ele possa ter essa limpeza sendo feita. Nesse ponto, essa autoidolatria vai manchando todas as relações humanas. Você já viu no casamento? Não, eu me casei para ser feliz. Aí a pessoa fala, não, eu não consigo ser feliz casado. Então eu preciso me separar, eu preciso trair. Ou preciso ter um casamento aberto. Né? Porque eu vim no casamento para ser feliz. Não consegue conceber a ideia de que o casamento é feito para que o outro também seja feliz. Né? E aí que, na verdade, essa busca incessante pela satisfação e pelo bem do outro gera também a sua autossatisfação. Isso é uma questão relacional. Mas quando a gente traz isso para o campo espiritual, a própria idolatria, a autoidolatria, ela mancha o casamento. Ela mancha a relação entre pais e filhos.
A minha ideia não é mais, a minha ideia de ser pai, não é a ideia de criar um outro ser humano para ser melhor que eu, mas para satisfazer o meu desejo de paternidade, de continuidade do meu DNA. E aquilo que eu acho, nossa, paternidade e maternidade é divino. Pois é, eu estou relativizando isso, colocando isso em auto-idolatria. E já a maternidade e a paternidade não são mais, não é uma questão mais de divinizada, não é mais uma questão sacra, mas agora uma perpetuidade de espécie. É apenas uma transferência de DNA, ou seja, uma autossatisfação. Eu tenho o desejo de ser pai ou de ser mãe, não porque é algo divino e que é a continuidade daquilo que Deus me deu, mas é porque eu quero perpetuar o meu DNA no mundo, que eu quero perpetuar a minha visão no mundo, que eu quero criar alguém para dizer que é meu filho, minha filha, entendeu? E aí o filho passa a ser criado numa redoma, e aí ele passa a ser controlado. Não, você não se pertence, você me pertence, eu girei você, está aqui dentro, você estava aqui dentro, eu determino sua vida ou sua morte. Nós vamos falar isso na lição sobre aborto. Você não é seu, você é meu. É eu que te domino. Lembra a ideia de dominação de Nimrod? Olha como está presente desde o Gênesis, gente. Olha como a Bíblia já diz isso. E essa auto-idolatria, essa autoimagem, gera essa busca incessante por hedonismo, pelo prazer próprio. É essa imagem que, ó, faz com que tudo seja negro, assim, ó, seja obscuro, tá? Seja difícil de enxergar, de ver. Sabe por quê? Porque o ser humano corrompe a sua própria imagem. Nós somos feitos para ser imagem de Deus. E nós permitimos que essa imagem fosse corrompida e passamos a ser filhos de Adão. Só através de uma regeneração, de um novo nascimento, é que esse que era a imagem de Adão passa a ser a imagem de Deus novamente, através do sacrifício de Cristo, através do batismo. Porque no batismo a gente faz esse símbolo do novo nascimento. Eu morri para o mundo, eu já não mais sou filho de Adão, mas como diz João 12, agora sou chamado filho de Deus, adotado por Deus. Porque Deus não me criou, eu não era filho de Deus. Como é que João vai dizer, eu sou agora, sou filho de Deus? Não são todos filhos de Deus, como dizem os relativistas? No final de contas, todos somos filhos de Deus? Não, não somos. Nós fomos formados criaturas de Deus. Nós fomos formados para ser filhos. Deus tem 4 tipos de filhos: Cristo, filho único; filhos por criação, os anjos; filhos por eleição, Israel; filhos por adoção, nós. Nós não éramos filhos, nós éramos inimigos, lembra? Romanos 1. Porém, Deus nos reconcilia com ele e nos adota. Aquele inimigo, Deus nos adota. Deus adota como filho. E aí, a partir do momento em que nascemos novamente em Deus, é que passamos a ter essa nova vida, também temos uma nova identidade. De inimigo, passamos a ser filhos. De idólatras do coração, passamos a ser aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas, que obedecem ao primeiro e ao segundo mandamento. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas vai ser um ótimo humanista, no bom sentido da palavra. Vai ser aquele que vai olhar para o seu próximo e amar como se ama. Vai buscar o bem do seu próximo. Vai fazer algo que é até acima disso, do que o próprio primeiro mandamento, segunda parte, fala. Porque Jesus Cristo trocou esse mandamento. Jesus disse, olha, eu um novo mandamento vos dou. Você não vai amar mais o seu próximo como você se ama. Porque pode ser que você não se ame bem. Você está tão corrompido que você se relativizou. Pode ser que essa imagem que você tem de si mesmo seja tão destruída e tão mal formada que você não seja capaz de se amar. Então você vai amar não mais como você se ama, mas como eu amo. Um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros como eu vos amei. Porque aí o amor de Cristo é incondicional. O amor de Cristo não depende das circunstâncias, nem depende do debate filosófico e ideológico envolvido. Eu amo quem quer que seja, porque não porque eu sou capaz de amá-los, porque eu tenho inúmeras dificuldades de amar, mas por causa de Cristo eu amo todos. Eu sou capaz de amar todos, não por minha causa, mas porque Cristo me amou, sendo eu não merecedor deste amor. Entende isso? É isso que faz com que essa auto-idolatria seja destruída e a gente possa viver realmente o grande amor de Deus em nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe.
Esperamos vocês na próxima aula. Desculpa a grandiosidade dessa aula, mas os assuntos são maravilhosos. A gente precisa discutir com profundidade para que você tenha subsídio, principalmente professor, para conversar esses assuntos dentro das suas aulas. E também, lógico, aprofundar seus conhecimentos e melhorar, tá? Isso está te ajudando? Está sendo bom para você? Comenta aqui embaixo, recomenda o canal aos outros amigos, compartilha aí nos seus grupos das redes sociais e que Deus abençoe em Cristo Jesus.